A Polícia Federal aponta que o general da reserva, Augusto Heleno, foi monitorado pela Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, quando comandava o Gabinete de Segurança Institucional no governo de Jair Bolsonaro. O programa usado foi justamente o First Mile, que mapeava a localização de celulares em todo o país, né? Várias autoridades, jornalistas, figuras públicas foram monitorados pelo First Mile por essa ABIN paralela, digamos assim, que funcionava na Agência Brasileira de Inteligência. Agora, o que intriga é justamente o chefe do GSI, ministro-chefe do GSI, que num vídeo disse ter acesso a essa operação, a essa atuação de agentes da ABIN que monitoravam figuras políticas e públicas a pedido da presidência da República, também fazer parte daqueles que eram mapeados, porque foram 11 acessos lá em 2020. O que te parece isso, Alan Gani? Olha, muito estranha essa história, porque isso, de alguma maneira, acaba enfraquecendo uma narrativa de que aquele núcleo duro do Jair Bolsonaro instrumentalizou a ABIN para fazer espionagem e o uso pessoal e político da ABIN contra supostos adversários. Por quê? Porque o general Heleno fazia parte deste núcleo duro. Então, realmente, eu acho que a gente precisa de mais informações para elucidar esse caso, que é uma história muito estranha. Essa época, o Fábio Piperno, lá em maio de 2020, foi justamente depois, algumas semanas depois, do pedido de exoneração ou de saída, né, de demissão do ministro Sérgio Moro, que ocupava a vaga no Ministério da Justiça, e o general Heleno tentou fazer uma articulação para acertar as coisas entre Jair Bolsonaro e Sérgio Moro. Alguns apontam a possibilidade de o próprio ex-presidente da República, também insatisfeito com a atuação do GSI, e pedir esse monitoramento. Mas é claro, né, que são as investigações que precisam apontar de fato o motivo dessa vigilância pelo First Mile. O que você acha, Piper? Veja, no momento do rompimento, na famosa reunião, Bolsonaro com o seu ministério, o Moro ainda fazendo parte, tem também a famosa frase lá... Piperno, só um minutinho que o seu microfone ele deu algum probleminha, a gente não está conseguindo fazer. Já já a gente vai recuperar aqui o microfone do Piperno e já já a gente volta para ouvir a opinião dele. Enquanto isso, vamos lá com o Luiz Felipe Dávila. E aí, Dávila, o que te parece? Como sempre, tudo em torno do Bolsonaro é estranho. É estranha a atitude das pessoas. Se tem uma palavra que define todo esse entorno, é estranheza, né? É uma coisa inacreditável. E é um pouco disso, né? Essa tese de teorias conspiratórias. Aí, aquele que deveria ser responsável por esta ferramenta, aí ele mesmo passa a ser o investigado, porque também tem suspeita que o seu entorno pode estar, entre aspas, contaminado pelas ideias do Moro, que tinha acabado de ser demitido. É uma coisa inacreditável, não para isso. Por isso que quando a gente olha tudo em torno do Bolsonaro, é estranho essa atitude, é estranho passar 48 horas na embaixada da Hungria, é tudo estranho, mas isso é o jeito que a cabeça dele opera, e aí não tem como fazer. Por isso que eu digo que tentar entender de forma racional como o Bolsonaro pensa, opera e reage às coisas é algo muito difícil. Agora, vamos também de novo aqui, como a gente sempre fala, vamos ver os fatos, quais são os fatos, mas que causa estranheza mais essa atitude, isso não há dúvida, estranheza e perplexidade. Ô Luiz Felipe Dávila, tudo bem que a gente está falando neste caso do general Heleno. Vamos manter aqui na fechadinha, pessoal, enquanto ajeitam aqui o microfone do Piperno, fazendo favor. E pode dividir a tela com o Luiz Felipe Dávila, se for possível aí, que eu vou manter a minha conversa com ele. Vai lá. Temos aí, Luiz Felipe Dávila está conosco, né? Ô Dávila, mas qual que é a sua visão sobre... Porque essa atuação da ABIN sobre o Gabinete de Segurança Institucional traz também uma outra questão que é mais relevante e importante nessa história toda, que é a possibilidade de agentes da ABIN usarem essa tecnologia First Mile que vem de Israel, né? Se não me engano, é justamente isso, para criar um monitoramento paralelo, criar um monitoramento à parte que poderia, inclusive, trazer uma vigilância sobre um próprio ministro do GSI. Mas a questão é ter parte de agentes, segundo as investigações, atuando não da maneira como a agência deveria. Bom, nós temos de lembrar que Sérgio Moro deixa o Ministério da Justiça justamente por causa dessas interferências indevidas do presidente da República. Aliás, esse foi o estopim da crise que Moro resolve sair.
Então você veja que essa mentalidade conspiratória, tal, o que acontece? Ficam criando feudos dentro da própria polícia. E aí o que aconteceu? O ministro da Justiça e da Segurança Pública, naquele tempo, sentiu que ele estava perdendo totalmente o controle. E o próprio Bolsonaro dizia que não confiava na própria polícia. Então, veja só o grau de suspeita que paira no ar o tempo inteiro no governo. Então, isso são falas do próprio presidente, a gente relembrar aquele contexto em que Moro sai, o que era justamente esse foi o estopim da coisa. Como é que o presidente não confia numa instituição de Estado? Né? Então ele precisa ter olheiro dentro da instituição de Estado para que ele tenha uma informação sem o filtro da instituição ou do ministro. Veja que coisa complicada, mas é assim que ele atuava. Então, assim, as pessoas que estavam no seu entorno, eu não sei como conseguiam conviver com esse grau de suspeita e busca de evidências e não confiar nas pessoas e nas instituições, porque no fundo é isso. Ele não confiava nem no ministro da Justiça, que era o Moro, e nem, parece, aí no seu membro da Casa Civil, no seu ministro da Casa Civil. Fala, Piperno, agora sim. Você sabe que às vezes dá a impressão de que havia uma espécie de stalinismo de direita incrustado no governo Bolsonaro. Né? Aquele momento dos anos 20, 30 e tal, que todo mundo conspirava contra todo mundo e no final das contas todo mundo ia para pelotão de fuzilamento, coisa que felizmente não era possível acontecer agora aqui no Brasil. Então, todo mundo tinha algum tipo de, digamos, programa paralelo de espionagem. Então, é muito difícil realmente se imaginar quem eram as pessoas de fato confiáveis ao regime. E veja, eu estava chamando a atenção para aquela reunião lá, em que foi o estopim da cisão lá com o Moro, em que o Bolsonaro fala em determinado momento, pô, você já tem 27 superintendentes de Polícia Federal, eu só quero um, eu só quero o do Rio de Janeiro. Então, e por que só quero um? E por que, enfim, ele fazia tanta questão disso? E por que o Moro queria tudo? Quer dizer, então são questões para as quais a gente jamais recebeu uma resposta convincente. Quando você fala desse First Mile, e tinha outro mecanismo, lá outra ferramenta chamada Pegasus, que também muitos países do mundo compraram, também uma tecnologia desenvolvida lá por Israel, e também uma tecnologia de bisbilhotagem. Quer dizer, até que ponto isso foi realmente utilizado? Quem foram as pessoas que foram bisbilhotadas? Quem é que recebia essas informações? O que o presidente Bolsonaro quis dizer, inclusive, no dia em que ele conversou conosco aqui, que ele falou, mas eu tinha os meus meios paralelos aí de obter informações. Não, porque eu conhecia gente do Exército, conhecia gente da polícia, conhecia gente não sei onde e tal, abdicando, inclusive, dessas informações oficiais. Por que isso? Então, essas perguntas, é óbvio que elas acabam dando margem a uma série de dúvidas, ilações, até mesmo alguma fantasia, mas o fato é que essas dúvidas, essas questões fantasiosas, elas nascem exatamente nessa desconexão desse sistema de espionagem, observação e de informação que o governo tinha. Você concorda, Dávila? Concordo, eu concordo, é isso mesmo. É difícil tentar ler a racionalidade nessas coisas quando você é motivado por essas coisas. Tem que espionar, tem que testar a fidelidade de cada um no seu entorno, precisa de informações confiáveis para saber se aquela pessoa realmente é leal a você. É difícil agir de uma forma racional, né, quando você tem todos esses monstros, né, na verdade, ditando o seu comportamento e as suas atitudes.